Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui, eu sou o professor Marlon, para falar hoje um pouquinho sobre física e a sequência do nosso movimento. Você que assistiu a última aula nossa, você estudou um pouquinho sobre MRU e agora você vai falar sobre o segundo movimento, o MRUV, o movimento retilíneo uniformemente variado. Tá preparado? Então vem com a gente! Então chegou a hora e antes de começar a assistir essa aula, corre lá agora, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, divulgue para os seus amigos, para que todo mundo possa assistir, todo mundo possa divulgar o canal, mais pessoas possam entender que física e matemática não tem que ser uma coisa difícil. A gente pode melhorar um pouquinho isso, pode descomplicar. Então, chegou a hora de falar de movimento variado. Marlon, é complicado, é difícil, o que eu tenho que saber? Relaxa, que você primeiro vai entender a base dele. Primeira coisa importante, por que ele agora é uniformemente variado? Essa palavra variado significa que a velocidade vai mudar de valor. Então a primeira coisa importante ele é diferente do MRU, porque no MRU eu tinha um movimento uniforme. Isso quer dizer que a velocidade era absolutamente constante durante todo o movimento. Agora não. Agora o movimento é variado, então a velocidade vai mudar de valor durante o movimento. Só que ela vai mudar de valor aleatoriamente. Tipo, vai sair de 60 para 70, aumenta para 80, cai para 40, vai para 35. Não, esse movimento não vai ser aleatório. Ele vai ser uniformemente variado, ou seja, ele vai variar sempre da mesma forma, ou seja, tendo o mesmo padrão. Em outras palavras, é como se eu dissesse para você, por exemplo, que a velocidade, se está aumentando, digamos assim, ela está aumentando sempre a mesma quantidade no mesmo tempo. E é aí que entra o conceito importante da gente discutir a partir de agora. Aceleração. Já ouviu essa palavrinha? Então, agora você vai falar comigo um pouco mais sobre essa palavra, porque ela vai ser fundamental no estudo do MRUV. O que é acelerar, pessoal? O que você entende como acelerar? Quando você acelera, você está alterando o quê? Você deve estar imaginando, quando eu acelero, eu estou mexendo na... É isso aí, você está mexendo na velocidade. Então, quando eu falo de aceleração, o que eu estou falando de verdade? Eu estou falando em alterar a velocidade com o passar do tempo. Por isso que o conceito básico de aceleração é tão simples e tão direto. O que é aceleração? É a variação de velocidade com o passar do tempo. Então, quando a velocidade está variando com o passar do tempo, eu digo que eu tenho uma aceleração acontecendo. Lembrando que essa variação pode ser tanto para mais quanto para menos, ok, pessoal? Então, cuidado, porque muitas vezes nós usamos o conceito de desaceleração para representar essa redução de velocidade, né? Mas não deixa de forma geral de ser um termo acelerar. Tá? Então, acelerar de forma geral é variar a velocidade. Não importa se para mais ou para menos, embora nós gostemos muito de escrever no texto, né, o termo acelerar e desacelerar para qualificar melhor isso. Uma coisa que é bom lembrar para a gente não ficar perdido, tá? Sistema internacional, essa variação de velocidade é medida em metros por segundo e esse tempo é medido em segundo. Então essa relação metro por segundo dividido por segundo é o que vai gerar o metro por segundo ao quadrado, que vai ser a sua unidade de aceleração. Marlon, pode aparecer 1 km por hora ao quadrado? Por que é tão improvável, quase inexistente a chance disso acontecer num exercício, numa prova? Por uma questão de adaptação das unidades com a realidade. Pensa, se eu disser para você que, sei lá, um carro, ele se move e ele tem em um determinado momento uma aceleração de 2 km por hora ao quadrado. Vamos lá, isso quer dizer que ele vai aumentar a velocidade dele, por exemplo, em 2 km por hora a cada 1 hora. É muito fora da realidade, é muito fora do contexto, já que um carro ele consegue acelerar e aumentar sua velocidade em segundos, em minutos, de uma maneira bem considerável. Então, acaba ficando um pouco fora da aplicabilidade usual que nós gostamos de colocar nos exercícios. Por isso que você não vai ver o quilômetro por hora ao quadrado aparecendo, embora não seja proibido. Ele só acabou caindo em desuso, né, com o passar do tempo, por uma questão mesmo de necessidade de trazer mais essa física para a realidade. Agora, o que é importante você já começar bem, e aqui eu estou sendo mais direto possível para que você entenda isso. O movimento variado ele vai ser regido por equações, ou seja, tem equações que vão te ajudar a entender esse movimento variado. Uma delas vai ser a equação de velocidade, que vem justamente da abertura dessa fórmula aqui. Se você abrir esse ΔV como V menos V0 e o ΔT como T menos T0 e fizer aquela regrinha de 3, você vai cair numa equação que nós chamamos de equação de velocidade.
essa primeira aqui, ó, V igual a V0 mais AT. Tá, uma segunda equação que também aparece nesse movimento é a chamada equação do sorvetão. Cuidado, tá? Ela é parecida com aquela equação do sorvete que eu usei no aula de MRU, só que agora ela ganhou um termo a mais, esse AT ao quadrado sobre 2, tá? Então fica atento para você fazer a distinção correta, obviamente, daqui. E a terceira equação é uma equação toda especial, que é chamada de equação de Torricelli, que é uma equação que não tem tempo, é uma equação diferente. Ah, Marlon, o que você quer dizer com isso? Que o mais importante é você entender o propósito da equação, para que na hora de um exercício você saiba como aplicar. Muita gente tem dificuldade porque não entende para que a equação serve. Então, quando vai fazer a questão, fica todo perdido na hora de fazer os exercícios. Então, posso te dar uma dica para você mandar benzão nessas equações aqui? Verifica que todas as três equações, elas dependem do V0 e todas as três dependem da aceleração. Então você já entendeu que nesse movimento a velocidade inicial e a aceleração são duas coisas importantes. Então você deveria logo quando está lendo o enunciado de uma questão, buscar por esses dois elementos. Mas tem uma outra coisa que eu queria te dizer que é mais interessante ainda. Cada equação dessa é encaixada no exercício de acordo com uma necessidade da questão. Então você pode acabar pegando uma dica, um macete, vamos dizer assim, para saber qual é a equação certa de cada exercício, observando um detalhe bem legal em cada equação. Olha a primeira. A primeira equação, se você prestar atenção, é a única das três que não tem espaço. Percebeu que a segunda tem e a terceira tem? Mas a primeira não tem S de posição, de espaço? Então tá aí. A primeira equação vai ser usada para todo e qualquer exercício em que o professor não precisar do espaço. Então eu estou fazendo uma questão, estou olhando um exercício e de repente aquela questão não pediu a posição, não falou nada sobre posição, para que eu vou usar uma fórmula que tem posição? Então a primeira equação é uma equação que ela é sem o S. Então ela é sem o espaço. Então ela é ótima para exercícios que não vão envolver espaço. A segunda equação ela é legal porque ela não tem velocidade final. Percebeu isso? Olha só, a primeira tem a velocidade final e a terceira também tem. Mas a segunda equação não tem velocidade final. Então adivinha, a segunda equação é perfeita para quando você não precisa saber a velocidade final no seu exercício. Então a segunda equação é para quando eu estou sem a velocidade final como objetivo do exercício. E a terceira equação, gente, ela foi criada justamente para não ter tempo. Ela foi feita para que o tempo não fosse uma necessidade na resolução. Então a terceira equação, conhecida como equação de Torricelli, significa para você que você não tenha variável tempo envolvida no seu exercício. Com isso, vocês conseguem saber quais equações utilizar em cada cenário da questão, sem ter dificuldade, sem sofrer, sem ficar passando dificuldade à toa na questão. Uma outra coisa interessante desse movimento e que não tem como deixar de estudar são os gráficos que vão ser apresentados nele. Quando a gente fala de gráfico, o primeiro gráfico que eu queria apresentar a vocês é o gráfico ST, posição por tempo. Ah, por que esse gráfico ele tem essa curva, Amar? A justificativa é muito simples, porque ele vem dessa equação do meio que nós falamos aqui, ó, a equação do sorvetão. Então a equação do sorvetão, que é uma equação de que grau? Segundo grau, é que constrói esses dois modelos de gráfico que você está vendo aqui. Essas equações, só para lembrar, ó, vou escrever ela aqui para você, ó. Ela é uma função quadrática. E por ser uma função quadrática, o gráfico apresentado então é uma curva conhecida como parábola. Só que essa parábola, gente, ela pode ter uma concavidade, essa barguinha dela voltada para cima, ou ela pode ter uma curvatura, essa concavidade voltada para baixo. Como que eu sei? Pela aceleração. O que acontece? Quando essa aceleração é positiva, isso significa que a concavidade é voltada para cima, então a curvatura é para cima. Quando esse A é negativo, essa concavidade vai ser voltada para baixo. Então é legal de perceber isso, porque às vezes isso pode ser uma chance de você eliminar alternativas e já marcar até a resposta correta só por esse detalhe. Então se eu sei que um trem está acelerando e eu monto um gráfico ST, eu já sei que é uma parábola para cima.
Ah, o trem está freando, o trem está desacelerando. Eu já sei que então é uma parábola com curvatura para baixo. Então eu consigo entender rápido isso se eu já tenho isso em mente, tá certo? E o outro gráfico interessante que a gente também gosta de mostrar para você é o gráfico VT. É o gráfico de velocidade por tempo. Olha que eu já falei dele no MRU. Você lembra de por que ele é especial? Porque todo gráfico VT, a área do gráfico te dá o valor do deslocamento, te dá o módulo do deslocamento. Aqui não vai ser diferente. O gráfico VT aqui continua te dando ΔS pela área dele sem problema algum. Então você pode continuar fazendo isso sem mistério. Bem, o que eu queria chamar a atenção? Mesma coisa que eu falei anteriormente. Quando a aceleração é positiva, você acaba tendo um gráfico crescente dessa reta. Por quê? Porque esse gráfico vem dessa função aqui, ó. Aquela primeira, que é uma função de primeiro grau. Então é uma função de reta. Quando você tem essa função de reta, esse V em função do tempo, ele vai depender do sinal do A para determinar se a sua reta é crescente ou se a sua reta é decrescente, que é o que você está visualizando aqui. Na primeira, a sua reta é crescente, na segunda, a sua reta é decrescente. O que a gente gosta de chamar atenção para não falar besteira, obviamente, na hora do exercício? A área do gráfico é numericamente ΔS, mas essas áreas são interessantes por um detalhe muito maneiro e que pode ajudar em prova. Quando eu tentei fazer essa área aqui, por exemplo, só para que você visualizasse, essa área parecia um trapézio. Só para lembrar, ó, isso aqui eu tomei como base maior, esse ladinho eu tomei como base menor. Lembra que no trapézio as bases são os lados paralelos. Essa distância aqui, ó, é a minha altura. Então ficou base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Fórmula do trapézio, certo? Só que você reparou um detalhe muito interessante nessa expressão? De todas as equações que eu te apresentei hoje aqui, ó, dessas 3 equações e agora essa daqui, percebeu que essa é a única que não possui aceleração? Então tá aí uma dica boa para você. Como essa fórmula ela não tem aceleração, significa que em exercícios que eu não vou envolver aceleração ou que eu não pretendo descobrir aceleração diretamente, ela pode me ajudar. Eu posso sair mais rápido numa questão se eu tiver esse conhecimento. Então vale lembrar que além das 3 expressões tradicionais que você viu comigo, você também pode usar como recurso essa expressãozinha extra aqui, em que o ΔS é a média da velocidade, ou seja, a velocidade média, final mais inicial sobre 2, vezes o tempo do movimento. E aí eu não preciso da aceleração para descobrir a distância, para descobrir a velocidade final ou inicial, dependendo do parâmetro que eu te der na questão. Então o segredo do movimento variado é você perceber essas curiosidades, esses detalhes equacionais e os detalhes gráficos e ficar ligado nesse truquezinho extra que você tem a partir de agora, de não precisar da aceleração necessariamente para resolver o exercício, já que você pode ter os outros elementos à sua disposição. Gostou? Achou interessante? Então fica ligado porque vem muita coisa boa por aí, eu tenho certeza que você ainda vai aprender muita física e matemática. Tamo junto!